Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós os amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos
Contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, sacerdotes, Padre Ed Carlos, nosso vigário episcopal do Vicariato Imbura, no qual eu quero saudar todos os outros sacerdotes aqui presentes, as autoridades, o vereador Adeildo da igreja, os familiares, o papai, a mamãe do Padre Renato, as pessoas que vieram da paróquia de Santa Luzia, lá na estância, onde o Padre Renato estava fez o estágio pastoral e ficou até hoje como vigário lá, ajudando o nosso querido amigo Padre Bio de Arruda. Antes de iniciar a nossa breve reflexão, eu quero fazer um agradecimento especial ao Padre Ivanilson. O Padre Ivanilson desempenhou seu ministério sacerdotal nesta paróquia com muita firmeza, com muita maestria. Foi um padre que se dedicou com muito carinho a esta paróquia, que cuidou bem desta paróquia, cuidou dos pobres, que visitou os enfermos, que fez um trabalho belíssimo. Então, nós só temos muito que agradecer a ele pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo amor com que ele amou esta paróquia. E peço para ele, de todos os presentes, mesmo ele não estando aqui, uma calorosa salva de palmas. Agora, o Padre Ivanilson assumiu uma outra paróquia. Agora nós temos um outro pároco, um outro padre, que é o nosso referencial agora, o Padre Renato Lustosa. Ninguém deve ficar aqui com saudosismo do Padre Ivanilson, nem fazendo comparações com o Padre
Renato. Ivanilson cumpriu com a sua missão. Agora a missão é do Padre Renato Lustosa. E eu peço a vocês, paroquianos, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário do Novo Guararapes, que acolham com carinho e com a grande e calorosa salva de palmas o nosso pároco, Padre Renato. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo pascal, o domingo da Divina Misericórdia. Do ano de 2000, então, Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, instituiu este domingo como o domingo da Divina Misericórdia. Nesse dia especial, nós acolhemos o Padre Renato nesta paróquia. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos nos apresenta uma nova comunidade, uma comunidade viva, uma comunidade que coloca tudo em comum. A comunidade primitiva vivia, partilhava a oração, a palavra de Deus, partilhava a vida e partilhava também os bens. É uma comunidade ideal, que nos dias de hoje, nós cristãos deveríamos ter como referencial em nossas vidas. Diz a leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje, que aqueles eram muitos os que se convertiam, os que assumiam o cristianismo, que eram batizados e que na fé no Cristo ressuscitado, eles colocavam tudo em comum. Alguns vendiam suas propriedades e colocavam os bens nos pés dos apóstolos, para que fossem distribuídos com todos, de forma que ninguém passava dificuldade, que ninguém vivia sendo excluído da comunidade. É um exemplo para nós. É claro que nos dias de hoje nós não vamos chegar em casa, vender o que tem e ficar na miséria. Mas quando nós partilhamos um pouco que nós temos, nós ajudamos aqueles que são mais necessitados. E esta paróquia, com certeza, tem um trabalho social, um trabalho que se volta para os menos favorecidos. Não só nesta paróquia, mas em todas as paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife e da Igreja no Brasil e no mundo, todos nós temos esse compromisso de minimizar um pouco o sofrimento dos irmãos e irmãs menos favorecidos. Na segunda leitura, São Pedro, escrevendo, São Pedro fala um pouco, é um hino cristológico, fala da grandeza de Deus que tem ressuscitado o Cristo Jesus, e daqueles que colocam sua fé no Cristo ressuscitado. São Pedro diz que iremos passar por dificuldades, por sofrimentos, por tormentas, pois o Cristo não nos isentou de que nós iríamos enfrentar os sofrimentos, as dificuldades desta vida. Mas se nós colocamos nossa fé, nossa confiança em Jesus Cristo, com certeza nós venceremos todas as quaisquer dificuldades que surgirem. O Evangelho que nós ouvimos, nós podemos dividi-lo em dois momentos. O primeiro momento, Jesus aparece aos discípulos e eles estão com as portas fechadas, porque estão com medo. Eles estão com medo daqueles que
crucificaram, que mataram o Cristo Jesus. Por isso que eles estão de portas fechadas, com os corações amedrontados. Mas Jesus aparece no meio deles. Jesus não precisa mais de portas, de paredes. Jesus ressuscitado, o corpo de Jesus ressuscitado. Então Jesus aparece no meio deles e diz a eles: Pax Domino, a paz esteja convosco. E eles se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus diz: Pax Domino, a paz esteja convosco. E ali uma alegria grande para os discípulos. Mas um discípulo não estava ali. Tomé, o nosso gêmeo. Tomé que não estava ali. E quando os discípulos disseram: nós vimos o Senhor, ele disse: se eu não vi a marca dos pregos, se eu não tocar no seu lado, não acreditarei. Justamente Jesus apresentou na primeira aparição aos discípulos: vejam minhas mãos, olhem as marcas dos pregos, sou eu. E Jesus vai soprar sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. Nós podemos, meus irmãos e irmãs, voltar lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus criou o homem do barro e soprou, ele lhes deu a vida de Deus. Também Jesus Cristo, soprando sobre os discípulos, ele lhes dá o Espírito Santo, o dom de Deus. Eles receberam ali o batismo no Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. A igreja recebeu a missão, meus irmãos e irmãs, de perdoar, de acolher os pecadores, de amá-los, de perdoá-los, é claro, quando eles estão arrependidos. Eu não entendo como tem pessoas que dizem: eu me confesso diretamente com Deus. Mas Jesus deixou os sacramentos. E um dos sacramentos é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, onde nós reconhecemos dentro de nós, nossas fraquezas, nossas quedas, porque todos nós somos frágeis. Nós somos feitos de argila. Do pó nós saímos e para o pó nós voltaremos. Eu estava a semana passada participando da missa de 7º dia, na segunda-feira, do Monsenhor Romeu da Fonte. E aí eu fiquei meditando. Estava lá uma caixinha, bem pequenininha, com as cinzas do Monsenhor. Ele foi cremado e, verdadeiramente, o que diz a palavra de Deus: do pó saístes e do pó para o pó voltarás. Então, é a nossa condição, somos pecadores, por isso que Jesus sabia que nós necessitaríamos de voltarmos à graça primeira, quando nós somos batizados, somos sepultados na morte de Cristo, e recebemos a graça de Deus, recebemos o dom de Deus, o Espírito Santo. E na crisma, recebemos como os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Mas quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, nós precisamos voltar à graça, e aí Jesus deixou este sacramento tão importante. Tomé não estava, não acreditou. 8 dias depois, novamente, Jesus entra, as portas novamente estão fechadas, e Jesus vai dizer novamente: Pax Domino, a paz esteja convosco. E vai dizer para Tomé: olha, Tomé, as minhas mãos, toca aqui nas minhas mãos, olha as marcas do prego, olha no meu lado, onde o soldado transpassou com a lança, onde correu sangue e água, representando os sacramentos do batismo e da Eucaristia. E não sejas incrédulo. Mas Tomé vai fazer uma profissão de fé belíssima: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz:
acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas que acreditam. Ninguém aqui viu Jesus ressuscitar, nenhum de nós. Mas por que nós estamos aqui hoje celebrando a Páscoa do Senhor, celebrando, nos alegrando com o Padre Renato Lustosa, com seus familiares, a posse dele nesta paróquia? É porque Cristo ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, certamente não teria esta igreja, nós não estaríamos aqui. E por que nós acreditamos? Porque a Sagrada Escritura nos revela a tradição da igreja, os santos padres. Nós não temos só a Sagrada Escritura, nós temos a tradição da igreja, os santos padres. E o Espírito Santo que nos diz, que ilumina o nosso coração e nos faz ver que Cristo ressuscitou, e essa é a nossa alegria, a nossa fé. São Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, inútil, vã seria a nossa fé. Nós seríamos dignos de pena, seríamos os piores dos homens e mulheres. Meus irmãos e irmãs, Padre Renato Lustosa, eu estou um pouquinho meio zonzo, a minha atacou hoje, como é que se chama? Essa bandida mesmo. Então, quando eu me viro, dá uma torturazinha mesmo. Mas estou bem, já é normal isso. Padre Renato, você hoje assume esta porção do povo de Deus. A igreja lhe confia o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, nosso arcebispo, lhe confia esta paróquia. Que você, meu padre, seja um padre zeloso, do seu jeito. Cada um de nós tem o seu jeito. Mas que cuide dessa paróquia com muito amor, com muito carinho. Com certeza, esses nossos irmãos e irmãs paroquianos vão acolher com muito carinho o Padre Renato. Já acolheram, já abraçaram. E vão trabalhar com ele, ajudá-lo na missão. Vejam que ele é um padre jovem. Ele não tem 1 ano ainda de ordenado, nem 6 meses ainda que foi ordenado. É um padre jovem. E quando a gente é jovem, a gente, vez por outra, pode cometer algum erro. Eu já fui padre jovem, hoje eu já tenho 28 anos de sacerdócio, 1 ano e 3 meses de episcopado, de bispo. Então, no início do meu ministério também, certamente eu errei, mas a comunidade ajuda o padre. Só peço a vocês, não façam críticas levianas ao padre. Se chegar algum momento que vocês perceberem que o Padre Renato falhou, vão até ele, conversem com ele. É tão feio quando nós pegamos a internet, ficamos colocando coisas contra a igreja. Quem é cristão, verdadeiro, católico, não fala mal da sua mãe. Quem fala mal da sua mãe é um filho da mãe. Para não dizer outra coisa, que eu não posso dizer aqui, mas vocês sabem o que é. A igreja é a nossa... A igreja é a nossa... Pois é. Nós não falamos mal da nossa mãe. Então acolham bem o Padre Renato. Por sua vez, o Padre Renato vai ter muito trabalho. O Padre Renato vai visitar os enfermos e vai encontrar pessoas sofridas, pessoas que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança. Padre Renato vai sofrer também com vocês, mas vai se alegrar muito. Vai ter muitos momentos de felicidade, de alegria. E é isso, a vida do pastor, do padre. Todos nós temos esses momentos. Agora, quando pastor e comunidade e paróquia se unem e que têm o mesmo objetivo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo só tem
a ganhar e a crescer. Então eu peço a vocês, amem, cuide, zele pelo padre de vocês. Vocês têm a graça de ter um padre na paróquia, tem muitas paróquias, não na nossa arquidiocese, mas no Brasil, tem muitas dioceses que falta padres, paróquias que estão aí sem sacerdote. Tem uma missa uma vez por mês. E vocês têm o privilégio de ter um padre, toda semana ter várias missas e final de semana a paróquia ter a celebração eucarística. Então zele, cuide do sacerdote, que ele tem muito a oferecer a vocês. Padre Renato, o senhor vai gerar... A minha labirintite, agora eu lembrei. Quando eu viro ela... O senhor vai gerar muitos filhos ali no útero da igreja. A pia batismal é o útero da igreja. É onde você vai gerar muitos filhos para a Santa Mãe Igreja. Você vai ouvir muitas confissões, muito sofrimento. Só lhe peço uma coisa, meu filho. Seja pai. Haja de misericórdia. Não se escandalize com o pecado de ninguém, mas seja misericordioso. Eu e Padre Bio Arruda aqui somos mais velhos e a gente sabe muito bem o que é ser padre, o que é viver. Heronildo também. Heronildo não é tão novinho, não. Heronildo tem a cara de novinho, mas já é bicho velho já, viu? Não é, Heronildo? Então, ame esse povo. Seja misericordioso. Não se escandalize com o pecado de ninguém. E agora eu vou plagiar o Papa Francisco. Todos que estão arrependidos, todos deverão ser perdoados, acolhidos e amados. Ame esta paróquia e conte com o seu bispo auxiliar. Eu sou um referencial aqui para esta região. Você tem aqui, antes de ir a mim, vá ao vigário episcopal. O bispo é a segunda instância. Vá ao vigário episcopal, participe das reuniões do vicariato. É um vicariato muito vivo, eu já participei de reuniões. Então, viva esta comunhão com seus irmãos do vicariato em Dura e você será feliz. E que Nossa Senhora do Rosário, a mãe de Cristo ressuscitado, a nossa mãe, que ela te cubra com seu manto glorioso e que você seja muito feliz, que você viva as primícias do seu ministério nesta paróquia e possa transmitir amor, paz para essa comunidade que é tão carente e que necessita tanto do amor da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fica logo aqui na frente. Filho caríssimo, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometestes na ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sobre a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero. Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero com a graça de Deus. Prometes reverência e obediência a Dom Paulo Jackson, teu arcebispo, e aos seus sucessores? Prometo. Deus que inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição.
Eu, Padre José Renato Silva Lustosa, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo novo que há de vir. Amém. Com firme fé também creio tudo o que na palavra de Deus, escrita ou transmitida, se contém e que é proposto como divinamente revelado, e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja, a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Bota a mão no evangeliário, diz o seu nome e o ofício, administrador paroquial. Eu, Padre José Renato Silva Lustosa, ao assumir o ofício de administrador paroquial, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico. Com obediência cristã, seguirei o que declaram os sagrados pastores, como autênticos doutores e mestres da fé, ou o que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica a ser exercida em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja.
Assim, Deus me ajude e estes santos evangelhos que toco com minhas mãos. Neste momento, Dom Josivaldo conduzirá o Padre Renato a alguns símbolos que estão ligados ao exercício de seu ministério. Ele irá tocar o sino da igreja, depois voltará a incensar a pia batismal, por fim, incensará também o Santíssimo Sacramento e fará um breve momento de oração. Ao final dessas apresentações, Dom Josivaldo entregará as chaves da igreja, do sacrário e a provisão canônica, decretando assim o Padre Renato empossado como administrador paroquial desta paróquia. Laudes a ti, gracia.
Padre Renato, receba as chaves dessa igreja. Que por primeiro você abra a chave do sacrário, para que abrindo o sacrário, abra o seu coração e você sempre, pela Eucaristia, o sacramento, ame o Senhor. Depois de abrir o sacrário, receba também a chave dos corações do povo de Deus, que você, pela pregação, possa abrir muitos corações para o Redentor, para o Salvador, e assim você seja feliz com o seu povo e o seu povo feliz com você. Deus te abençoe. Muitas bênçãos. As chaves do sacrário, a mais importante da igreja. Agora eu quero chamar o Padre Bill Arruda, aqui pertinho de mim. Padre Bill, ele é representante do clero. É uma equipe, né? Ele é um dos representantes do clero da nossa arquidiocese. E o Padre Renato estava lá na paróquia dele há um bom tempo, 6 meses ou mais. 1 ano e 3 meses, que Padre Bill acolheu com muito carinho, com muito amor, ajudou certamente o Padre Renato na sua caminhada. Então, eu e o Padre Bill, o Padre Bill vai dizer 2 palavras, não pode ser mais 2 palavras, bem rapidinho, que Padre Bill fala muito, senão ele vai demorar. Pode ser no final, mas agora ele vai dizer 2 palavras e nós 2 vamos entregar a provisão e assim declarar o Padre Renato Lustosa como administrador paroquial desta paróquia. São Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem faz a obra crescer é Deus. Apenas isso. Você planta, mas quem faz a graça acontecer é a providência divina. Viva Padre Renato! Viva o novo padre de Rio das Velhas! Sigamos com o nosso ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós os pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso remédio e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo resgatou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicante vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhes paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, com o nosso bispo Paulo Jackson, com Dom Nereudo, seu auxiliar, comigo, vosso indigno servo, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro,
para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a Senhora do Rosário, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos, de todos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo. Concedei-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-los entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a voz ao Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferenda, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente,
que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, repletos do Espírito, repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Tarciane Carvalho dos Santos, 7º dia, que nos precederam com o sinal da fé e dorme o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar e santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Aleluia, amém. Amém, aleluia, amém. Amém, amém. Amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não irei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, celebrando o domingo da Divina Misericórdia, saudemos uns aos outros no Cristo ressuscitado. Tirais o pecado
que come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas desejam deixar uma mensagem para esta celebração em direção ao Padre Renato, devido à sua posse como administrador paroquial. Gostaria de chamar aqui a senhora Vânia, da paróquia de Santa Luzia, na Estância. Bom dia a todos. Padre Renato, com o coração cheio de gratidão, agradecemos por tudo o que vivenciamos em sua caminhada conosco. Seus ensinamentos, palavras e testemunho fortaleceram profundamente a nossa fé. O Senhor foi um verdadeiro pastor entre nós, conduzindo com zelo, sabedoria e amor. Levamos conosco todo o aprendizado e sua entrega ao chamado de Deus. Que o Espírito Santo continue derramando muita unção sobre sua missão, guiando na condução das novas ovelhas, como um bom pastor que dá a vida por elas. Temos a certeza que os paroquianos de Nossa Senhora do Rosário recebem um grande presente de Deus com a sua presença. Nossa gratidão, nossa oração, o nosso carinho e que Deus o acompanhe sempre. Nossa Senhora passe na frente, intercedendo pelo Senhor, pela sua família também. Padre Renato, em nome da paróquia Santa Luzia, nós te agradecemos. Eterna gratidão. Muito obrigado por tudo. O senhor Juventino, representando toda a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Dom Josivaldo, os padres do vicariato, os padres visitantes, comunidade Nossa Senhora do Rosário, meus irmãos, querido Padre Renato, hoje nossas vozes se unem em um só coro de alegria e esperança. Ao abrir as portas dessa paróquia para recebê-lo, nosso coração também se abre para acolher o novo pastor que Deus, em sua infinita bondade, escolheu para nos conduzir. Hoje não é um domingo comum, é o domingo da Divina Misericórdia, e nossa paróquia se veste de festa para recebê-lo. Ao olharmos para o Senhor, a saudação do Evangelho de hoje ecoa com força em nosso meio, dizendo: a paz esteja convosco. Que o Senhor receba esta paz de Cristo, que transborda de nossos corações para o seu. E por falar em misericórdia, nós somos filhos da providência e da misericórdia de Deus. Nossa história é escrita pelas mãos da providência. Nascemos da misericórdia e do trabalho incansável dos monges beneditinos. E cito aqui, com carinho especial, o inesquecível Dom Plácido de Azevedo, que com fé plantou uma semente nessa localidade. Vimos o milagre acontecer. Há mais de 40 anos, surgimos como uma comunidade da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, da qual celebraremos amanhã o seu dia. E o que era uma pequena comunidade, ganhou uma escola, tornou-se capela, continuou crescendo
e hoje já existimos como paróquia há 20 anos. Por isso, ao vê-lo assumir este altar, proclamamos com alegria: bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor chega para cuidar de um rebanho que conhece o valor da entrega. São João Maria Vianney nos lembra que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. E é exatamente esse amor que buscamos e oferecemos hoje. Que o Senhor encontre aqui paroquianos tementes a Deus e obedientes à Santa Igreja, colaboradores fervorosos no serviço da Igreja e na propagação do Evangelho, e uma família disposta a caminhar ao seu lado em todos os momentos. Saiba que o Senhor não caminha sozinho. Esta comunidade, que honrosamente é minha casa e é a casa de todos nós, seja a partir de agora a sua casa, e que nós sejamos sua família. Estaremos prontos para ouvir seus ensinamentos, partilhar os desafios e celebrar as vitórias da nossa fé. Que o Espírito Santo ilumine cada passo seu nesta nova jornada e que Maria Santíssima o cubra com o seu manto materno. Padre José Renato, que a mesma misericórdia de Deus que deu origem a esta comunidade seja também a força do seu ministério entre nós. Seja o nosso pastor e o reflexo vivo do Cristo ressuscitado. Seja muito bem-vindo à sua nova casa. Em nome de todo o clero arquidiocesano, Padre Bio de Arruda. Filmar, por favor. Querido povo de Deus aqui presente, irmãos no ministério apostólico e no sacerdócio régio de nosso Senhor Jesus Cristo, coroinhas, familiares do Padre Renato, amigos aqui presentes, querida paróquia de Santa Luzia, que se faz presente aqui com um bom contingente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode até estar perguntando, ele esqueceu o bispo. Nada disso. O bispo tem saudação especial. Eu já falei, Dom Josivaldo, e o senhor sabe disso. Eu falo isso de todo o meu coração. Independente de ser bispo diocesano, de ser bispo auxiliar, ou ser bispo coadjuntor, saiba você, cristão católico que está aqui, quando você se encontrar com um bispo católico romano, tenha certeza de que você está se encontrando com o sucessor dos apóstolos. Nós estamos aqui, nesta comunidade simples, humilde, mas de muita fé, sendo confirmados na caminhada pelo sucessor dos apóstolos, Dom Josivaldo. Por isso, de pé, aplaudamos o sucessor dos apóstolos, com muita alegria. Eu vou ser o mais breve possível, porque sede breve e agradarás. Eu já tomei conhecimento, senhores seminaristas, que é um almoço para os sacerdotes. Dizem que é bom falar de pé, para que todos vejam, falar alto para que todos escutem, e falar pouco para ser aplaudido. De pé já estou, alto já falo, agora se vou falar pouco eu não sei. Eu vou sim falar pouco,
porque aqui, Padre Renato, o que fala é a emoção, é a gratidão, é o coração na nossa vida. Eu venho aqui como padre e como representante do clero e membro da pastoral presbiteral, dizer a Deus, obrigado, Senhor, pela nossa convivência de quase 1 ano e 6 meses na nossa paróquia, uma convivência extraordinária, uma caminhada espetacular de evangelização, com o padre, o seminarista Renato, o diácono Renato e agora o padre Renato. Uma convivência extraordinária, onde houve um crescimento, um crescimento exponencial na nossa paróquia, porque tínhamos um padre mais à disposição, e assim rezávamos juntos, dialogávamos juntos, conversávamos juntos. Porém, eu nunca abdiquei de uma coisa como pároco, nunca, e não vou abdicar nunca, né, padre, né, senhor Murilo? É o horário. Padre Renato, aqui o senhor está chegando, já está encontrando uma caminhada missionária. Vê que coisa bonita aqui, ó. Citou aqui o monge que jogou a semente aqui, e a semente frutificou, está frutificando. É como dizia São Paulo, eu disse naquele momento, eu plantei, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz a obra crescer é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Eucarístico já encontra uma obra. Então, dê a sua contribuição, com o seu jeito de padre jovem. Eu sei que vai encontrar perrengues, porque a relação interpessoal, por natureza, é desafiadora, é desafiante, mas quanto mais o desafio, mais apaixonante, Padre Renato, deve ser a solução. Isso é bonito. Então, caminhar juntos com a igreja de Olinda e Recife. Terminando, eu quero apenas dizer que Mário Quintana dizia que um abraço traduz mais do que todas as palavras. Então, receba abraço do padre e um abraço da paróquia, de uma menina que veio de lá, Dona Lourdes. Eu vi Dona Lourdes aí, Dona Lourdes representando a paróquia. Por favor, venha cá, Dona Lourdes, venha cá. Dona Lourdes tem 90 e bote força, uma velha com 90 e bote força. Venha dar um abraço comigo ao Padre Renato. Isso. Padre Renato, neste momento, é abraçado por toda a paróquia, na pessoa de Dona Lourdes, com 94 anos. Um testemunho bonito na igreja. Deixe muita conversa. E agora receba o meu abraço. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja sempre. Agora, Padre Renato Lustosa dirigirá algumas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste dia tão solene, o segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia, assumo com fé e confiança a missão como pastor desta paróquia, como administrador paroquial, tendo como lema: tudo posso naquele que me fortalece. É o lema da minha ordenação sacerdotal. Filipenses 4:13. E recordo também as palavras de Santa Faustina: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Assumo esta paróquia com o desejo sincero de ser junto com cada um de vocês reflexo desta misericórdia de Deus, repetindo diariamente: Jesus, eu confio em vós. Quero, antes de tudo, elevar a Deus a minha gratidão.
Agradeço a nossa Casa de Heróis, o Seminário de Olinda e Recife, onde vivi 8 anos de formação. Minha gratidão a todos os formadores que contribuíram para a minha caminhada, aos meus irmãos seminaristas, que aqui representados por Christian, que fez pastoral aqui com vocês, o Felipe, que também é da turma de Christian, que fará uma nova caminhada aqui junto com todos vocês. Felipe, pode se levantar para te apresentar a paróquia. Seja muito bem-vindo. O seminarista Murilo, também da turma de Christian e do Felipe, que fez pastoral também em Santa Luzia. Fizemos um bom trabalho. Minha gratidão a você por tudo, por toda a amizade que construímos juntamente com o Padre. E o seminarista filho desta casa, seminarista Gracivaldo. As nossas preces, as nossas orações, rezemos sempre pelas vocações, pelos seminaristas. Agradeço ao nosso arcebispo, Dom Paulo, e aos seus bispos auxiliares, Dom Josivaldo, Dom Nereudo, pela confiança em mim depositada ao me confiarem esta paróquia, esta porção do povo de Deus. Minha gratidão a todos os padres, aos quais tive a graça de conviver durante todos esses longos anos de minha caminhada vocacional. Agradeço também a todo o povo de Deus que com suas orações e testemunho me ajudaram neste processo de formação nas paróquias por qual eu passei. E alguns estão por aqui entre vós. Paróquia de São João Batista, em Aldeia, Paróquia de São Sebastião do Vasco da Gama, alguns missionários, no qual eu passei 3 anos da minha caminhada visitando os menores infratores nas casas de acolhimentos. De modo muito especial, agradeço a minha família, meus pais, que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos, nas dificuldades e nas alegrias, sendo o meu alicerce e o meu porto seguro. Ao meu irmão, que não pôde estar presente, que mora na Paraíba, mas está nos vendo aqui pela transmissão, a todos que estão também vendo pelas redes sociais, pelo YouTube. Agradeço também aos meus sobrinhos, minha cunhada, parentes e amigos. Agradeço com carinho a paróquia de Santa Luzia, na Estância, onde iniciei o meu ministério. Ali pude viver e colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi durante o longo dos anos, procurando ser um pastor no meio das ovelhas. Levo comigo o carinho, as orações e o respeito de cada um de vocês para comigo. Minha gratidão também ao Padre Bio de Arruda pela acolhida, por tudo que ele fez para me ajudar nesta caminhada. Agradeço aos padres do vicariato, na presença do Padre Ed Carlos, vigário episcopal. Minha gratidão, Padre Lucas, Padre Vinícius, aos 2 padres da minha turma, representando os demais que não puderam vir por seus compromissos, Padre Rafael e Padre Alexandre. Agradeço também às autoridades aqui presentes, que caminham conosco
na construção de uma sociedade melhor, mais fraterna e justa para todos. Por fim, minha sincera gratidão ao Padre Ivanilson pela sua acolhida, amizade, partilha e cuidado para comigo neste momento tão especial. E a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, desta comunidade tão amada e tão querida já por mim, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui no Novo Guararapes. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho, desde o início da minha nomeação. Recebi muito apoio e acolhimento de todos vocês. Muito obrigado. Rezem por mim e contem com as minhas orações. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso. Muito bem. Gratidão também a todos que prepararam esta posse, que fizeram limpeza, os livretos da liturgia, os coroinhas, a Pascom, todos da liturgia, os ministros, ao coral das crianças que cantaram divinamente bem. Meu agradecimento a todos. Perdão se esqueci de alguém, mas muito obrigado a todos vocês por tudo. Que Deus abençoe. E meu agradecimento também à Virgem do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, que sempre esteve presente em minha vida. Quando eu estava na Paraíba, eu frequentava a paróquia Nossa Senhora do Rosário. E ali foi onde reacendeu a minha chama, o meu desejo, a minha vocação, que tempos atrás, mais jovem, não segui este caminho. E também fui enviado pela paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Várzea. Então, Nossa Senhora esteve presente na Paraíba, esteve presente aqui em Recife, na Várzea, onde fui enviado, e esteve presente também no sonho que minha mãe teve, com Nossa Senhora, e um rosário no céu. Então, se eu estou aqui, eu tenho a plena certeza que foi pelas mãos da Senhora do Rosário. A minha gratidão e a minha devoção. E com isso, cantemos um trecho à Virgem do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, viva a nossa padroeira, viva nosso Senhor Jesus Cristo. Com vosso povo vinde, mãe, a caminhar.
Ata de posse do administrador paroquial, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Novo Guararapes, Jaboatão, Pernambuco. Saudação, paz e bênção no Senhor. O abaixo assinado, Dom Josivaldo Bezerra, Bispo Auxiliar e Vigário-Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, atesta que no dia 12 do mês de abril do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2026, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, às 10 horas, em missa presidida por ele mesmo, com a participação de grande porção do povo de Deus, deu posse ao administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Novo Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, desta Arquidiocese de Olinda e Recife, registrada com o CNPJ, cuja igreja matriz está localizada na rua 7 de setembro, 200, Novo Guararapes, CEP 54 321 970, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, o reverendíssimo Padre José Renato Silva Lustosa. A celebração eucarística foi realçada com a participação de grande número de fiéis vindo das diversas partes da paróquia. O bispo auxiliar incentivou ao Padre José Renato na esperança de que ele realize o seu trabalho sendo auxiliado pela comunidade paroquial, zelando pastoralmente pelo rebanho que lhe foi confiado agora como administrador paroquial. Ao povo da referida paróquia, Dom Josivaldo José solicitou apoio do mesmo ao administrador paroquial, bem como o crescimento e o ardor pastoral em comunhão com a Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração eucarística, houve a leitura da provisão canônica, a renovação das promessas sacerdotais, a profissão de fé e juramento de fidelidade feitos pelo reverendíssimo Padre José Renato e a apresentação dos símbolos que envolvem a vida do sacerdote em seu ministério pastoral. Antes da bênção e depois da fala de alguns presentes, o referido sacerdote agradeceu a todos pelo carinho e presença. E para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo bispo auxiliar, pelo administrador da mencionada paróquia e por 2 testemunhas. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Aquele que vos renova para a vida eterna,
pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Pela intercessão amorosa de Nossa Senhora do Rosário, nossa excelsa padroeira, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, idem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.